Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar da linguagem JavaScript, né? É uma linguagem que está aí nas tecnologias base para o desenvolvimento de softwares para o web. HTML, CSS, que a gente já viu, não conseguem fazer tudo sozinhos. É preciso então de uma linguagem que permite ao programador definir um monte de funcionalidades que só são possíveis através da programação. CSS é apenas estilização, HTML é apenas marcação. Quando a gente quer que as nossas páginas tenham determinados comportamentos, por exemplo, executar alguma tarefa quando o usuário clicar em um botão, a gente precisa de JavaScript para definir essas coisas. Então, o JavaScript é uma linguagem que a gente incorpora nas nossas páginas, tá? Nosso primeiro uso dela vai ser esse. Ela pode ser utilizada de outras maneiras também, mas nosso primeiro uso é esse. É uma linguagem com a qual nós criamos scripts que são incorporados nas nossas páginas HTML e eles servem então para dar dinamicidade, interatividade com as nossas páginas. Para, por exemplo, abrir coisas dinamicamente, alterar conteúdos das páginas, fazer requisições para o servidor sem recarregar a página, entre diversas outras coisas. É uma das linguagens mais utilizadas atualmente, né, pela importância que se tem às aplicações web. Sem mais delongas, vamos abrir aqui o Visual Studio Code e vamos então entender um pouco de como o JavaScript se mistura ao HTML para compor as nossas páginas. Primeira pergunta é a seguinte: onde eu posso colocar código JavaScript? Todo esse código que está aqui é código HTML. Onde eu posso colocar JavaScript? Basicamente, em muitos lugares possíveis, tá? Vou mostrar alguns que são os mais comuns, mas a gente pode inserir JavaScript em diversos lugares. Primeiro, se eu tenho um bloco de código JavaScript, é comum que eu coloque esse bloco aqui dentro do head, utilizando uma tag específica para isso, uma tag chamada script. Quando eu coloco uma tag chamada script, eu estou dizendo para o navegador que todo o código que estiver aqui dentro é um código JavaScript. Eu simplesmente poderia dizer assim, window.alert. O que é o window? O que é alert? Para quem já está acostumado com orientação a objetos, né, o JavaScript utiliza objetos, apesar de não utilizar a orientação a objetos de uma maneira rigorosa, mas ele tem objetos. Ele utiliza objetos principalmente. Isso aqui é um objeto. Existem um monte de objetos já pré-definidos que representam elementos, como por exemplo o window representa a janela, eu tenho document que representa o documento, meu documento HTML, eu tenho, por exemplo, forms que representam os meus formulários, images que representam as minhas imagens presentes dentro do meu documento, enfim, existe um monte de objetos predefinidos que representam algumas coisas dentro do nosso sistema. Isso aqui é um método que pertence a esse objeto. No caso, esse método aqui é aquela mensagenzinha bem comum que a gente às vezes vê aparecendo nas nossas páginas, né? Hello World. Mas eu poderia colocar uma mensagem de aviso para o usuário ou algo que eu quisesse. Pronto, isso aqui é nosso primeiro JavaScript dentro dessa página. Se eu executar isso aqui no Live Server, ele vai me mostrar essa caixinha. Essa caixinha é padrão do navegador, então ela pode aparecer diferente se você estiver utilizando Chrome, Safari, enfim. Ela é padrão do navegador. O JavaScript simplesmente fala assim, ó, manda uma mensagem aí. E aí o navegador escolhe como que vai fazer. Beleza. Onde mais podemos colocar JavaScript? Podemos colocar JavaScript aqui dentro do head, em outros lugares. Podemos colocar JavaScript aqui dentro do body, né, que é a parte reservada para conteúdo visível da página. Então, a gente pode colocar aqui também. Nesse caso aqui, vai gerar o alert do mesmo jeito. O alert apareceu, mas eu poderia, se eu quisesse, colocar
por exemplo, assim, ó, window.write, que vai gerar o documento no corpo da página. Vendo? Então ele escreve no corpo da página. O JavaScript tem acesso total à página. Então ele consegue trocar conteúdo existente, apagar um conteúdo que tem na página, criar novo conteúdo e adicionar na página, e com isso ele consegue dinamizar as interações que se tem com os sites. Ah, dá para colocar JavaScript em outros lugares aqui? Dá sim. Dá para colocar JavaScript em qualquer outro lugar que você quiser aqui. Mas os mais comuns são esses, tá? Geralmente, os mais comuns são no final aqui do meu HTML ou então aqui dentro do head, porque teoricamente a gente cria scripts que não vão fazer parte do conteúdo visível. A gente cria, na verdade, geralmente funções que a gente vai chamar de algum lugar. Beleza. Então, dentro do HTML eu posso colocar o JavaScript, basta eu colocar as minhas tags. Eu posso criar variáveis, assim como nas outras linguagens, né? A sintaxe é um pouco diferente, mas eu posso criar variáveis textuais, numéricas, entre outras. Tem a maioria dos tipos que a gente já está acostumado nas outras linguagens. E eu posso usar essas variáveis assim como uso nas outras linguagens também, né? Eu vou ter fulano de tal escrito na minha página. Além disso, eu posso criar funções. Eu vou criar uma função e posso chamar essas funções. Minha função. E essa função pode, não vou ficar colocando aqui agora, a gente está fazendo o primeiro contato, mas eu posso então colocar parâmetros para as minhas funções, dar retorno, ou fazer sem retorno, enfim, dependendo do que ela for fazer, né? Se ela não der retorno, a gente chama de procedimento, mas na teoria, porém aqui no JavaScript, tanto funções quanto procedimentos são feitos utilizando a palavra reservada function. Beleza, e aqui eu posso simplesmente chamar a minha função pelo nome dela e abre e fecha parêntese. A minha função não está fazendo nada, vamos colocar para ela fazer alguma coisa aqui. Vamos colocar para ela declarar duas variáveis. A recebe 10 e B recebe 45. C recebe A vezes B. E aí eu vou dar um alert em C. Então vou mostrar. E se eu quiser também aqui 450. Se eu quiser concatenar, eu posso colocar, por exemplo, aqui multiplicação com mais. Tem os operadores, a linguagem aceita os operadores básicos que a gente está acostumado, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, os operadores relacionais, maior, menor, igual, os operadores lógicos de e, de ou. Então, é uma linguagem de programação. Na verdade, ela começou como linguagem de script, quando a gente considerava só o uso dentro do navegador, mas hoje também tem outros usos, então é considerado linguagem de programação, que tem aí um arcabouço de recursos muito grande, equiparado com outras linguagens. Aqui eu estou fazendo o mesmo alert, tá? Às vezes a gente coloca o window, só que tudo que tem o window antes, às vezes a gente omite, porque ele considera que se eu não coloco o objeto window, é porque é do objeto window. O objeto window é meio que padrão. É um nível que a gente está aí na hierarquia dos objetos. Tá. Então, o window.alert, ou então o alert de cara, vai ser a mesma coisa. E aí a gente vai ter aqui multiplicação
e a variável. Beleza. Então a gente pode declarar variáveis de vários tipos, podemos usar funções, a gente pode passar parâmetros ou não, e a gente pode, e é muito utilizado, utilizar a questão dos eventos. Como assim? Eventos é quando a gente tem assim, ó, elementos com os quais a gente interage e essa interação dispara alguma ação. Eu tenho aqui, por exemplo, um botão. Eu tenho um botão aqui. Quando eu clico, não acontece nada, certo? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque eu não programei nenhum evento para esse botão. Se eu quiser que algum código JavaScript execute quando esse botão for clicado, eu posso fazer assim. A gente pode definir o evento direto aqui na tag, tá? É uma forma mais primitiva de fazer isso, existem formas mais elaboradas, tá? Mas para a gente começar, podemos usar assim mesmo. E aqui dentro eu digo o que eu quero executar. Eu quero executar minha função. Vou tirar isso daqui, senão vai executar 2 vezes. Beleza. Então, o que está acontecendo? Quando o meu navegador interpreta esse código, ele vai passando por linha a linha, interpretando, né? Quando chega aqui, ele cria essas variáveis, que acabou que não está nem sendo utilizada mais. Depois ele cria essa função, mas não executa a função. Se eu tivesse a chamada dela aqui, ó, ela seria executada logo no carregamento da página, porque a página está interpretando, já tem uma linha aqui que executa a função. Mas agora eu tirei essa linha, então na hora que o meu navegador estiver interpretando a página, ele não vai executar a função. Ele vai simplesmente criar as variáveis e criar a função, deixar isso lá na memória. Beleza? Vai criar o botão também, mas ainda não vai executar a função. Por quê? A minha função está aqui, ó, no on-click do botão. Significa que somente quando o usuário clicar no botão é que a função será disparada. Então é o que a gente tem aqui. Isso aqui era a atualização antiga, tá? Dei um F5 aqui, ó, tô atualizando. F5 não dá para vocês verem. Então vou clicar aqui em cima, não está aparecendo mais. Mas quando eu clicar, aparece a minha mensagem. Somente quando eu clicar, tá? Ok, vamos voltar para cá. Voltando aqui, então, à pergunta que eu fiz anteriormente, que é a questão de onde colocar JavaScript, tem uma outra possibilidade, que é esse JavaScript estar em um arquivo separado. Por quê? Porque a quantidade de código acaba crescendo muito dependendo da funcionalidade e colocar isso tudo aqui dentro do nosso HTML acaba ficando bagunçado. Então a gente opta por colocar isso em arquivos separados. Além disso, se for um script que vai ser utilizado em várias páginas, não justifica eu reescrever esse mesmo script em várias páginas. Eu coloco esse script em um arquivo separado e aí eu simplesmente, em cada HTML que eu precisar do script, eu simplesmente faço a importação, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou criar um novo arquivo aqui e vou chamar de, sei lá, script, mas você pode chamar de qualquer coisa. A extensão, por padrão, é JS, tá? Então, meu arquivo se chama script.js. E aí, eu vou mover o meu script para lá. Aqui, como é um arquivo .js, eu não devo colocar, eu não posso colocar aquelas tags não, tá? Eu não posso colocar a tag script aqui e botar dentro não. Por quê? O meu arquivo é um arquivo JS, então o navegador já sabe que o que está aqui dentro é JavaScript. Quando eu estou escrevendo lá no HTML, é que eu preciso colocar a tag script para o navegador conseguir separar o que é script do resto do que é HTML normal. Tá? Beleza. Colocando aquele script lá fora, e se eu executar aqui agora, vai executar minha função? Não, não vai executar minha função. Por que não vai executar minha função? Porque o meu script está nesse arquivo e
a chamada da função está no HTML. Porém, esse arquivo HTML não reconhece aquele script automaticamente. A gente tem que fazer uma importação, o que é comum em muitas linguagens, utilizando palavras como include, import, use, enfim. Importar de um outro arquivo, de um outro lugar, algum recurso que a gente vai utilizar aqui. Nesse caso, a gente vai utilizar a mesma tag script, porém, a gente vai acrescentar um atributo chamado src. Estou dizendo que essa tag script vai carregar um script não que está digitado diretamente aqui dentro dela, mas que está num arquivo separado. E isso poderia estar em outras pastas, eu teria que colocar os endereços das pastas, poderia estar inclusive em um outro site eu colocar a URL inteira desse arquivo. Beleza. Importei então o meu script para esse arquivo. Aí sim eu tenho a possibilidade de fazer isso daqui. Beleza? Vamos fazer mais um último exemplo aqui para a gente finalizar. Lembrando que isso aqui é só mesmo o contato inicial, tá? O JavaScript tem conteúdo para a gente ficar muito tempo exemplificando e explicando. Mas aqui é só para a gente ter o nosso primeiro contato. Vou criar um parágrafo e vou colocar um ID para ele aqui, P1, e vou colocar um conteúdo. Beleza. Eu tenho aqui então um parágrafo com conteúdo. Quando eu clico, aparece aqui o alert. O que eu quero fazer agora? Eu quero que quando eu clicar, eu altere o conteúdo do parágrafo. Então já é um conteúdo que já existe na minha página e eu vou alterar. Como que eu faço isso? Lembrando que esse parágrafo tem um ID, né? P1. Eu, aqui na minha função, eu não vou mais dar esse alert. Vou deixar esse alert aqui. Vou criar outra função, para a gente não perder o que a gente tinha feito antes. Function minha segunda função. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu lembro que eu falei que o JavaScript tem total acesso aos elementos do HTML. Eu vou alterar o conteúdo desse parágrafo. Para eu alterar o conteúdo desse parágrafo, eu tenho que acessá-lo. Para eu acessá-lo, existem várias formas também, tá? Vou mostrar uma forma específica aqui agora. Vou criar uma variável chamada o nome que você quiser e vou dizer o seguinte: document, que é um objeto que já existe, que representa o meu documento, ponto getElementById. Já é um método desse objeto que me devolve, qualquer elemento que existe aqui no meu HTML e que esteja com ID. Então, no caso, eu quero o elemento que está com ID P1. O que está acontecendo agora? Essa minha variável aqui, ó, ela é um objeto que representa esse parágrafo. E aí eu posso acessar os métodos específicos que ela me disponibiliza. Ponto innerHTML, na verdade não é um método, esse aqui é uma propriedade. Essa propriedade representa o conteúdo desse parágrafo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um valor diferente para ele. Conteúdo modificado. Beleza. Então, quando essa função executar, eu vou acessar aquele parágrafo e alterar o conteúdo dele. Vou fazer isso num outro botão. Clique. Estou trocando o texto dos botões aqui só para a gente deixar mais intuitivo o que a gente está fazendo. Então, esse segundo botão, quando ele for clicado, ele vai executar minha segunda função. Beleza.
Se eu clicar aqui, vai mostrar o alert, mas se eu clicar aqui, alterou o conteúdo do parágrafo. Ó, se eu clicar aqui, alterou o conteúdo do parágrafo. Última coisa para finalizar, eu vou trocar o CSS do parágrafo também. Eu vou criar mais um botão aqui e vou chamar minha terceira função. Ah, mas minha terceira função ainda não existe. Minha terceira função ainda não existe. Se eu executar, vai dar algum erro? Aparentemente não. Mas se a gente olhar aqui, ó, eu apertei F12, mostrou aqui o console. Ó. Mostrou o console. Cliquei aqui em modificar, está falando aqui no console do navegador, tá? Dizendo que essa função não está definida. Então, só que o navegador em si, aqui na área visível para o usuário, não mostra esse tipo de erro, não. Mas ocorreu um erro do JavaScript. Por quê? Eu estou tentando acessar uma função que não existe, mas agora eu vou criá-la aqui para a gente poder finalizar nosso teste. Minha terceira função. Beleza. Eu vou pegar o mesmo parágrafo, só que agora eu vou trocar o CSS dele. Para eu trocar o CSS dele, ele tem uma propriedade que se chama style. E dentro da propriedade que se chama style, que também é um objeto, eu tenho outras propriedades que representam as propriedades CSS. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, color, a cor que está lá deve estar com preto, né? Vou colocar azul. Blue. Então, quando clicar na terceira função, o meu parágrafo ele tem que ficar azul. Ficou azul. E se eu precisar alterar outras propriedades, eu posso continuar fazendo isso aqui, ó. Quantas eu quiser. Por exemplo, vamos dizer que eu quero alterar. Vou colocar uma borda para ele. E vou colocar uma cor de fundo. Tá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Se eu quiser definir cor de fundo utilizando CSS normal, abrindo parênteses. Se eu tivesse um CSS aqui, ó, e quisesse trocar a cor de fundo do meu parágrafo, eu colocaria background color. Caramba. Background color, certo? Eu escolheria uma cor e colocaria. Lá no JavaScript, note, a primeira palavra é um tracinho, a segunda palavra. Lá no JavaScript, por regra de nome de propriedade, nome de variável, essas coisas, a gente não pode usar assim, ó, senão dá erro de sintaxe. Então, a linguagem já prevê que a gente use sem isso e trocando a letra da segunda palavra para maiúsculo, tá? Então, sempre que tiver alguma propriedade CSS que for formada por dois ou mais nomes, a gente tira os tracinhos e coloca as primeiras letras da segunda e terceira palavra em maiúsculo. Beleza, background color. Vou escolher uma cor aqui, sei lá. Yellow. E mais alguma coisa? Não sei. Vou trocar também o alinhamento. Text align. Center. Beleza. Prontinho. Então, eu tenho esse conteúdo, minha página. Ela é feita em HTML, certo? Então, os botões são HTML. Só que eu tenho também já embutido, né, um JavaScript que me dá algum comportamento interativo que eu não conseguiria somente com HTML e com CSS, que são essas ações que a gente programou para os cliques dos botões, né? No finalzinho do exemplo está desse jeito. Uma que mostra uma mensagem na tela, outra que altera o conteúdo de um parágrafo e outra que altera
o CSS do parágrafo. Isso aqui então me mostra o alert. Esse segundo botão altera aqui o conteúdo e esse altera o CSS, certo? Com isso dá para a gente ilustrar um pouco do potencial do JavaScript em manipular a nossa página, tá? Primeiro contato é isso. Peço que vocês digitem, testem aí, alterem e façam as suas considerações. Ok? Até a próxima.